Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do ConvivaCast, Diálogos que Transformam. Eu sou Joyce Feliciano, sou formadora Conviva e para começar o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre a justiça restaurativa e a nossa convidada de hoje é a promotora, a doutora Bruna, do Ministério Público. Só para minha autodescrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho os cabelos lisos, longos e pretos, estou vestida hoje toda de preta e aí eu quero agradecer a doutora Bruna por aceitar o nosso convite. Eu vou deixar ela se apresentar para a gente. Olá, Joyce. Meu nome é Bruna Varejão, eu sou promotora de justiça aqui no estado de São Paulo e agradeço ao Conviva, agradeço a você pelo convite. Para nós, para mim, para o Ministério Público, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Eu sou uma mulher branca de 35 anos, tenho cabelos castanhos, estou usando um macacão azul escuro com listras brancas e gosto sempre de falar também, sou uma mulher nordestina, eu acho que o meu sotaque entrega, sou pernambucana do Recife e é muito importante estar aqui inaugurando o ConvivaCast falando exatamente sobre esse tema, justiça restaurativa. É um prazer ter você aqui, viu, Bruna? Obrigada. E para começar o nosso episódio de hoje, eu queria te fazer a primeira pergunta. O que é a justiça restaurativa, né? E por que ela vai além da punição? Perfeito. A justiça restaurativa, na verdade, é um conceito plurimo, né? É um conceito plural. A gente pode falar de muitas coisas, mas para ser assim, bem didática, e considerando que eu estou falando justamente para professoras e professores, educadoras e educadores, ela é uma forma, a justiça restaurativa é uma forma inovadora de abordar os conflitos. Então, todas nós temos conflitos em todas as nossas relações, né? Então, na escola, no trabalho, na nossa família, com os vizinhos, é normal a gente ter desentendimentos, a gente ter discordâncias. O que muda, né? Qual que é a questão? Como nós vamos lidar com estes conflitos? E aí, o nosso sistema de justiça, e aí eu estou falando em justiça, tanto Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, quanto justiça-valor, né? A forma como nós pensamos no valor justiça é muito pautado na punição. Então, quando acontece um conflito, rapidamente a gente pergunta quem é o culpado e qual a punição cabível para esse culpado. Com o tempo, no entanto, a gente foi percebendo que essa forma, né, de operacionalizar a justiça, ela não trazia satisfação, nem para quem causou o dano, nem para quem suportou o dano e nem para a comunidade envolvida. Essa forma de pensar, na verdade, incentiva o rompimento dos vínculos entre as pessoas e o esgarçamento dos vínculos sociais. Então, é nesse contexto de insatisfação que a justiça restaurativa vai propor uma forma inovadora ou uma nova forma de construir a justiça. Então, a justiça restaurativa, ela não olha mais para o passado, procurando o culpado e uma punição. Ela olha para o futuro, buscando, depois da prática do ato, como nós podemos conviver com aquilo que aconteceu da melhor forma possível. É muito importante dizer que a justiça restaurativa não envolve necessariamente perdão. Ela também não é uma terapia ou um método terapêutico. A justiça restaurativa envolve métodos estruturados de diálogo com todas as partes envolvidas num conflito, isso é, quem causou o dano, quem suportou o dano e a comunidade atingida. Por exemplo, no conflito de vizinhança, né, dava eu o exemplo, sempre em que há uma briga entre dois vizinhos, os outros vizinhos acabam, de alguma forma, investidos naquele conflito, tomando partido de um, tomando partido do outro. Então, essa é a comunidade envolvida. E essas pessoas, por meio de diálogo, devem pensar como conviver com aquele ato da melhor forma possível para o futuro. Portanto, quando a gente olha para o sistema punitivo, a justiça restaurativa é uma abordagem mais completa, e mais complexa, e que traz muitas potencialidades de criar soluções mais eficazes e harmoniosas. E como que isso dialoga, assim, diretamente com o Conviva? O Conviva dialoga diretamente com a proposta da justiça restaurativa, porque ele tem como mote, né, tem como linha mestra justamente promover um ambiente escolar mais seguro, mais inclusivo e menos punitivo. E como dizia eu, a justiça restaurativa justamente propõe, não é nem ir além da punição, é fazer diferente do que a punição. Então,
E outra coisa, né, que é importante dizer também, a justiça restaurativa, apesar de que a gente fala que ela é uma forma inovadora de lidar com conflitos, ela não serve apenas para lidar com conflitos, mas também para promover ambientes mais inclusivos, mais saudáveis, que sejam capazes de efetivamente contemplar as necessidades individuais de cada um e cada uma. E como que ela faz isso? Por meio da cooperação e da autorresponsabilidade. Então, quando a gente olha o objetivo do Conviva, né, que passa justamente por um processo de capacitação contínua, promover um ambiente escolar mais acolhedor, por meio de conscientização, por meio de capacitações, tem tudo a ver com a proposta da justiça restaurativa de criar ambientes mais harmoniosos e de tratar conflitos de uma forma que não seja punitiva. Que legal. E aí, para continuar aqui, quais as atitudes no dia a dia, dentro da escola, pensando dentro da escola, quais essas atitudes elas são práticas, mesmo sem ser esse nome, mesmo sem utilizar esse nome? Então, todas as vezes que a gente pensa em trabalhar um conflito de uma forma não punitiva, mas por meio do diálogo e da cooperação, nós estamos sendo restaurativos, né? Porque essa é a essência da justiça restaurativa: autorresponsabilização, cooperação e diálogo. A justiça restaurativa também, como eu já falei, ela envolve esse olhar para frente, né? Como nós podemos construir um amanhã melhor com as pessoas que foram envolvidas na prática desse ato. Então, são restaurativas práticas que envolvem também a construção de ambientes mais harmoniosos, que lidem, por exemplo, com violências estruturais e institucionais. Por quê? Porque ao lidar com essas violências por meio da autorresponsabilização, a gente cria um ambiente mais seguro e mais inclusivo para todos. Sim. E como que o professor, qual é o papel do professor dentro dessa cultura restaurativa? Os nossos professores e as nossas professoras têm um papel essencial na disseminação da justiça restaurativa. No Ministério Público, a gente tem visto que a educação é uma porta de entrada importantíssima para a justiça restaurativa. Por quê? Nesses últimos anos, a gente tem visto um número cada vez maior de conflitos escolares. Isso tanto entre os alunos, quanto entre professores, quanto também entre professores e alunos. Nesse ambiente, né, é muito importante que os professores sejam capazes, e aí eu estou falando professores, mas na verdade todos aqueles que trabalham com educação, sejam capazes de ter uma escuta atenta e empática, que seja realmente, que tenha a potencialidade de realmente promover transformações. Então, muitas vezes no Ministério Público, a gente acaba recebendo relatos de violência que vêm pela porta de entrada da escola. Então, é muito comum a gente ouvir dos profissionais da escola relatos, por exemplo, de violência sexual no ambiente familiar. Então, a gente vê que são os educadores e educadoras que têm esse contato privilegiado com os alunos e as alunas, que constroem vínculos de confiança para que, às vezes, essa criança ou esse adolescente possa contar coisas na escola que ela ou ele não conta em casa. Então, é muito importante que os educadores tenham uma formação restaurativa para entender a importância do diálogo, para entender a importância da escuta empática. Mas a justiça restaurativa também se preocupa com isso, porque quando a gente fala em corresponsabilização, a gente fala que o poder público, sobretudo a área da educação, né, a gestão da educação, a família, os órgãos que participam do sistema de proteção de direitos da criança e adolescente, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, juntamente com a escola, tem que pensar em como tornar a escola um ambiente mais inclusivo e menos violento. Então, apesar de que educadoras, educadores ou profissionais de educação têm um papel importantíssimo, até pela proximidade com as nossas crianças e adolescentes, a justiça restaurativa, ao trabalhar com discriminações e violências estruturais, compreende que esse papel tem que ser de corresponsabilização de todos envolvidos nessa questão. Sim. Aí, pensando em tudo isso, como que o Ministério Público e a escola eles caminham juntos, né? Então, como eu disse, né, a justiça restaurativa, a grande beleza dela é que ela fala justamente em construir conjuntamente. Isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas da JR, a cooperatividade. E muitas vezes, e aí fazendo uma autocrítica de alguém que está na instituição já há bastante tempo, o Ministério Público, o sistema de justiça, o Poder Judiciário se afastam dos problemas concretos porque falta esse diálogo e essa proximidade com as pessoas que estão na ponta. E isso eu estou falando
tanto de educadoras e educadores, quanto de, por exemplo, as pessoas que trabalham no Sistema de Proteção de Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, CREAS, Conselho Tutelar, Assistência Social, enfim. Então, o que a Justiça Restaurativa traz? Nós temos no Ministério Público de São Paulo o Programa Institucional de Justiça Restaurativa, que desde 2023 tem atuado para aproximar Ministério Público, Rede de Proteção de Direitos e Educação. Por meio deste programa institucional, aí hoje nós estamos, eu vou ler até porque a gente está hoje em 17 comarcas. Cajuru, Jundiaí, Lençóis Paulista, Pontal, Franca, Hortolândia, Jacareí, Mirassol, Pederneiras, Poá, Bebedouro, Jarinu, Jaú, Pindamonhangaba, Porangaba e Vargem Grande do Sul. São 35 municípios distribuídos aí em 17 comarcas, em que as promotoras e os promotores, juntamente da rede, por meio da criação de um grupo gestor interinstitucional, tem promovido ações de justiça restaurativa, sobretudo na área da educação. Então, são feitas palestras, eu fiz algumas palestras em Cajuru, assim, super transformadoras, dinâmicas em sala de aula, círculos conflitivos e não conflitivos. Então, tanto esses promotores e promotoras têm encaminhado casos de conflito escolar para círculos restaurativos, quanto feito círculos não conflitivos com educadoras e educadores dentro do ambiente de sala de aula, palestras, e aí nesse ano a gente decidiu que aqueles eventos, então, por exemplo, o Maio Laranja, o Novembro Azul, que já são marca da escola, a gente vai levar a justiça restaurativa para ser um acréscimo. Então, poxa, a gente vai falar de prevenção ao suicídio no Maio Laranja, ou de violência sexual no Maio Laranja. Vamos falar também de cultura de paz e de justiça restaurativa. E com isso, o que é que acontece? A promotora e o promotor se aproxima da sociedade, é capaz de entender realmente quais são os conflitos, evita aquela operacionalização burocratizada do direito de dentro de uma sala sem saber qual é a realidade. E isso leva, consequentemente, ao estreitamento de vínculos entre todos, promotores de justiça, educadores, rede de proteção e direito e alunos também. Que legal. E aí, para a gente poder fechar, né, o nosso ConvivaCast, eu tenho uma última pergunta. Quais as transformações que a justiça restaurativa ela pode trazer para o clima escolar e quais são os principais desafios que a escola tem, né, com essa prática, para essa prática dessa ação dentro da escola? Perfeito. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Diga. Na próxima semana, a gente também vai assinar um termo de cooperação, o Ministério Público do Estado de São Paulo, juntamente à Secretaria Estadual de Educação, para que todos os professores, enfim, os profissionais da SEDUC possam fazer o curso de formação de justiça restaurativa que é ofertado pelo Ministério Público gratuitamente. E esse curso vai ser inserido dentro da plataforma EFAP, como uma das capacitações possíveis pela EFAP. E, além disso, nessas comarcas, o Conviva, e aí, veja, o Conviva tem tudo a ver com a JR, vai indicar os profissionais para participar do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa. Então, Jundiaí, que é a nossa maior comarca, ela tem, salvo engano, 37 escolas. A rigor, o Conviva vai indicar 37 pessoas para participar do grupo gestor. Então, isso gera uma potencialidade de diálogo entre as duas instituições, Ministério Público e Secretaria de Educação, e de ações transformativas nessas escolas também. Eu ia adicionar. Em resposta à sua última pergunta. Bom, quando a gente fala assim sobre justiça restaurativa, diálogo, parece que a gente está falando de um horizonte utópico, de uma coisa muito distante. Mas isso foi muito legal do que você me perguntou. Você falou, olha, o que é restaurativo sem a gente dizer que é restaurativo? E eu disse, toda vez que a gente se propõe a resolver um conflito de uma forma não punitiva, estamos sendo restaurativos. Então, como é que a gente pode, então, trazer a justiça restaurativa para o clima escolar? Quando a gente deixa de focar exclusivamente em regras e punições, por exemplo, suspensões, advertências, diante de um conflito ou diante da prática de um ato indevido por um aluno ou uma aluna do ambiente escolar, e passa a focar na qualidade das relações humanas entre os professores, os servidores, os diretores e os alunos. Ao invés de a gente perguntar, portanto, quem cometeu esse ato, qual o castigo que essa pessoa merece, a gente vai perguntar o que aconteceu, como podemos tornar as coisas melhores a partir de agora. Isso vale para conflitos entre professores, e isso vale para conflito entre alunos ou com alunos com professores.
As práticas restaurativas, elas vão justamente dar as ferramentas, né, para que a gente possa estruturar estes diálogos, estruturar estas compreensões, e guiando, portanto, a construção de uma escola mais dialógica, né, pautada no diálogo, e mais cooperativa, também pautada na autorresponsabilização. É o ninguém solta a mão de ninguém na prática. Né? Chamar o poder público, chamar a família, mas não para dizer à família, essa responsabilidade não é minha, ela é sua, mas para dizer como podemos juntos e juntas construir uma resposta diferente do que é essa que está sendo dada e que ninguém está satisfeito com ela. Então, os estudos já mostram que escolas que aplicam justiça restaurativa têm um menor índice de evasão escolar e um índice melhor de aprendizagem. E, na prática, essas comarcas que eu falei, que têm aplicado a justiça restaurativa, dizem, eu tinha escolas com altíssimo número de conflitos e, em 6 meses, não teve mais nenhum boletim de ocorrência, não teve mais nenhum ato infracional oriundo daquela escola, desde que a gente começou a fazer as ações de justiça restaurativa, os círculos, as palestras, as conscientizações. Então, assim, a gente vê esse impacto na prática. Quando a gente começa a falar de cultura restaurativa e promover o diálogo, o número de conflito, na verdade não é o número de conflitos, mas o número de boletins de ocorrência de atos infracionais começa a cair. Então, por exemplo, um professor que tem casos, e a gente vê muito isso no Ministério Público, racismo recreativo. Aquelas piadas que usam a raça como um elemento para que supostamente seria jocoso, mas na verdade não é. Quantas e quantas vezes eu não ouvi de uma aluna ou um aluno que era só uma piada, que não tem nada demais. Qual que é a justiça punitiva? Você fez, está errado, isso pode ser inclusive uma injúria racial, é um ato infracional, vou fazer um boletim de ocorrência. O que é uma prática restaurativa? Turma, vamos sentar aqui, vamos conversar de maneira estruturada, vamos por que é certo ou não é certo, como que isso atinge, de onde que vem essa vontade de fazer piada com a cor, com a raça do outro, como que a gente pode construir, o que é que vocês propõem que a gente faça? A gente faz lê um livro e faz um debate, como que e isso é construído pela turma, ao invés de ser só você que fez a piada, tá errado. Isso vale também com misoginia, enfim, com a piada de caráter sexista. E a mesma coisa, 2 alunos em conflito. Ao invés do professor dizer, saia da sala, vá na direção, vai receber uma suspensão, uma advertência, chama os alunos, coloca para conversar e diz, olha, o que é que vocês propõem fazer aqui? Porque toda a sala é a comunidade afetada pelo conflito de vocês. Como que vocês propõem, portanto, mudar essa situação para que toda a sala se sinta bem diante disso que aconteceu? Então, pode parecer utópico, mas pequenas ações já trazem grandes transformações. E aí eu vou citar um conterrâneo meu, Chico Sainz, para dizer um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Bom, eu queria agradecer a sua participação, doutora Bruna. Foi maravilhoso, foi muito esclarecedor, tá? E para finalizar o nosso ConvivaCast hoje, são diálogos que transformam, né? Tem tudo a ver com o que você contou pra gente, com o que você explicou. E aí eu queria agradecer e até uma próxima. Bom, eu também agradeço ao convite, agradeço a equipe também que tornou essa gravação possível e parabenizo a Secretaria de Educação por essa iniciativa, todo o pessoal do Conviva, iniciativas como essa que são capazes de transformar a realidade. Para a gente ter a SEDUC, ter o Conviva como parceiro, é muito importante. Então, eu valorizo muito a minha presença aqui hoje, agradeço e espero que essa pequena fala possa causar impacto aí realmente na vida das pessoas e a gente possa levar a justiça restaurativa e a cultura de paz adiante. Obrigada. Para sim. Obrigada.